Nós vivemos hoje no Brasil uma situação crítica na disponibilidade de geração de energia elétrica contínua, energia firme, como se diz. Apesar da capacidade instalada de geração no Brasil em todos os tipos de modais superar em muito a demanda diária de gigawatts, ali próximo ali de 100 gigawatts, estou arredondando, talvez nós tenhamos algo como 180 gigawatts disponíveis, mas isso é uma capacidade meramente nominal. Você instala aquele equipamento com aquela capacidade nominal. E esse excedente veio principalmente das placas fotovoltaicas e dos geradores eólicos, que são fontes intermitentes. No caso das placas fotovoltaicas, o valor nominal está estabelecido para o melhor momento do dia ao meio-dia, numa determinada temperatura e numa determinada latitude. Então, se você sai desse ponto ótimo, aquela placa que poderia gerar tantos watts ali por metro quadrado já não vai gerar aquilo. Mesmo que ela estiver no mais próximo possível do Equador, se for um dia nublado ou a partir de um certo horário, ela já não vai gerar aquela quantidade de energia, mas ela está lá com uma capacidade instalada nominal. As eólicas, a mesma coisa. Elas têm uma capacidade de geração, mas o vento é muito mais intermitente do que o sol. Então, ela não consegue despachar, que é um termo que se usa muito na energia, despachar uma quantidade contínua de energia ao longo de várias horas, como se o vento se mantivesse exatamente, né, igual por várias horas. Você pode ter um vento muito forte, onde o gerador eólico vai ter que parar de girar, porque senão vai estourar todo aquele dispositivo, ou vai ter um vento muito fraco, que vai fazer com que não gere. Então, é uma atividade intermitente, complementar. Mas no Brasil, em função do grande lobby de empresas europeias, chinesas, pagando muita gente aqui no Brasil, políticos, ONGs, ativistas, inocularam que a maldade do sistema elétrico brasileiro são as hidrelétricas. O potencial hídrico brasileiro foi simplesmente jogado para as baratas. Há muitos anos não se faz uma hidrelétrica gigante de reservatório. E é claro que se ganhou muito dinheiro fazendo as usinas vagalume, que é Giral, Santo Antônio e Belo Monte. Essas empresas que forneceram os equipamentos ganharam muito, não estão nem aí. Uma ocasião, com a seca grande anos atrás, eu entrei no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e lá em Belo Monte, de todas as turbinas instaladas, só havia uma funcionando com meia carga. Então realmente é exatamente para não funcionar. Mas por que eu estou me dedicando a esse vídeo hoje? Que contra fatos não há argumentos, e nós precisamos de energia firme. E a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema estão desesperadamente solicitando que aumente a capacidade de energia firme. Nós não precisamos de mais nenhuma fazenda solar. Veja o que eu vou dizer. Nós não precisamos de mais nenhuma fazenda solar, de mais nenhuma fazenda eólica. Aliás, muitas delas estão falindo, empresas. É só ver lá a situação da Aeres, lá no Ceará, qual que é a situação da Aeres, né? Não precisamos de mais nenhuma pá, né? Porque elas não funcionam no momento que nós precisamos, né? Mas veja, foi inaugurado a maior termoelétrica instalada no Brasil, com uma capacidade de 1,7 gigawatts, né, que é a GNA2, que é lá em Açu. Já havia em Sergipe uma termoelétrica com uma potência próxima de 1,5 gigawatts. Só para vocês terem uma comparação, na potência máxima, Itaipu produziria 14 gigawatts. Então,
vamos dizer que uma usina dessa, uma termoelétrica, é 1/10 de Itaipu. E uma usina, uma termoelétrica em Sergipe, da Eneva, já produzia 1,5 gigawatts. No Porto de Açu já existia uma outra, a GNA1, de 1,3 gigawatts, agora se inaugurou essa de 1,7. Já existe em projeto a capacidade de implantação para outros 3,4 gigawatts de potência, se a demanda e se o ANEEL achar que é necessário, mas ali existe esse potencial, né? Veja, uma termoelétrica a gás, usando uma tecnologia altamente moderna, onde ele tem 3 turbinas a gás, que vem do petróleo, né? É o gás extraído do petróleo, que junto ali com o petróleo existe o chamado gás natural, ele está ali, e o Brasil tem uma riqueza enorme desse gás natural. E essa nova usina, ela tem as turbinas Siemens, 3 turbinas a gás e uma turbina a vapor, porque eu gosto muito da termodinâmica, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre a termodinâmica. A termodinâmica, o uso da energia através do calor é o que revolucionou o mundo, desde a primeira máquina a vapor, que foi, inclusive, modificada pelo James Watt, né? E ela queima o gás natural, gera um vapor, tá aquecido ali, e isso passa pelas turbinas e aí gera a energia elétrica. Como o calor ainda remanescente é muito forte, você aproveita dessas 3 turbinas o calor remanescente da saída do vapor, e ainda você tem uma 4ª turbina, essa exclusivamente a vapor, que você não precisa injetar a queima de gás para ela funcionar. Então, um projeto maravilhoso, é o ápice aí do estado da termodinâmica. Evidentemente, para a tristeza dos ambientalistas, que não gostariam que essa termoelétrica fosse ligada. Só que os ambientalistas, os bichinhos da floresta, eles não têm como dar uma alternativa intermitente de 1,7 gigawatts. Isso nem vai resolver todo o problema do sistema interligado nacional, que está muito carente de energia firme. Então, sem dúvida que outras termoelétricas vão ser despachadas aí, contratadas e construídas nos próximos anos. Quer os ambientalistas gostem ou não, a menos que eles apresentem algum projeto de fato de como substituir, no caso dessa termoelétrica. E veja que ela não vai ficar funcionando o ano todo, não. Ela vai funcionar principalmente nos meses ali que vai de julho a novembro, que é o período seco, mais seco. Então, ela mesmo assim, ela é viável. Porque a vantagem da termoelétrica é que você desliga ali, fica fazendo a manutenção preventiva e tal, e depois religa quando você precisar. Então é uma planta muito inteligente. Não é como Belo Monte, Giral e Santo Antônio, que a água que passa na cheia, você perdeu o mané. Você entendeu aquele conceito, perdeu o mané, que ficou muito comum no Brasil? Então, perdeu a água, mané. Perdeu a água, você podia ter represado, mas como os bichinhos da floresta iam ficar muito tristes e tal, você perdeu. E aí, quando você vai para a época de seca, que vai entrar agora no norte, uma seca muito violenta, você não tem geração. E aí, o Sudeste, com os seus reservatórios, tem que alimentar o Norte, porque simplesmente vai faltar energia no Norte, porque eles não vão conseguir produzir com as próprias hidrelétricas de fio de água. É uma ideia brilhante, né? Ideia brilhante, né? Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Essa é mais uma constatação de que não adianta você ficar inventando com a física e com a natureza das condições atmosféricas e a natureza. Geradores eólicos e fotovoltaicos são muito bons se você tiver na sua fazenda, na sua planta industrial, uma energia adicional que você capta sem depender da rede, muito bem, muito bacana e tal. Mas um país depender, veja o que aconteceu na Espanha, na hora que ele ligou toda
o sistema intermitente. Passados poucos dias, bastou uma instabilidade entre carga, demanda e tal, caiu tudo, o sistema caiu inteiro. Isso não acontece com as termoelétricas, que vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro do plano de funcionamento. Ela pode funcionar por meses, se quiser, né? E uma hidrelétrica nem se fala. Mas o Brasil vai ser pro lado errado. Por quê? Porque tem os lobistas, né? Tem os lobistas ganhando dinheiro, investindo muito. A gente vai ver isso agora naquele grande encontro Covescott, em novembro, né? Lá na capital das favelas. Nós veremos realmente toda a junção de todos os lobistas, todos os ativistas, todos os oportunistas do mundo, enquanto o que de fato resolve o nosso problema é uma termoelétrica dessa magnitude. Você que assistiu o vídeo até esse momento, já agradeço, se inscreva aqui no canal, é super importante. Mais do que os inscritos também, se você gostou, o joinha, para continuar apoiando aqui o Modernidade Ciência.